Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Boa tarde a todos. Vamos novamente fazer uma preleção, nos conectar com o plano espiritual, com todo o grupo de trabalho do CEF, que trabalha com os nossos animais de estimação, os nossos pets, nossos tutelados. E para isso, nós vamos iniciando fazendo uma preparação, tentando nos conectar melhor, mais, com esses nossos amigos. E para que isso aconteça, a gente tenta se elevar o nosso padrão de sentimento, o nosso padrão de pensamento, e normalmente fazemos isso com uma oração. Então, para quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Nós vamos, nesse momento, sentindo com muita alegria que estamos todos ligados aos nossos anjos da guarda, nossos mentores amigos, também com toda a espiritualidade que cuida dos pets, dos nossos animais de estimação. Nós sentimos também todo o equilíbrio, todo o amor, toda a fraternidade desses nossos amigos espirituais que estão presentes neste trabalho também, agradecendo a todos por este auxílio, por esta proximidade, por esse cuidado conosco. Nós vamos então, neste momento, unindo os nossos corações, como se estivéssemos expandindo os nossos corações e um tocasse o coração do outro. E desta forma estarmos todos unidos em pensamento, em sentimento, não só nós que estamos aqui assistindo essa preleção, nós encarnados, mas também todo o plano espiritual que nos acompanha agora. Vamos unindo todos os nossos corações, para que dessa forma possamos nos elevar juntos. Nós vamos então, sentindo que chegamos mais próximos de nossa Mãe Maria, a nossa mãezinha espiritual, a Mãe de Jesus, e ela, com todo o seu amor, com toda a sua ternura, nos envolve num longo abraço. É como se estivéssemos no seu colo, sendo embalados, sendo amparados, e assim sentimos o nosso coração tranquilo, sereno, em paz, aquela confiança crescente nos nossos corações. E desta forma, também conseguimos chegar mais próximos de Jesus, o seu Filho, o nosso Mestre, e nós sentimos que Ele está no meio de nós, abençoando essa reunião, abençoando a nossa vida, os nossos lares, os nossos animaizinhos também. Nós sentimos toda essa luz, todo esse amor que nos envolve, e vamos agradecendo ao nosso Mestre por seus ensinamentos, por toda a sua influência nas nossas vidas, e que possamos estar sempre confiantes para darmos os nossos passos firmes em direção ao Pai. E nós chegamos ao Pai neste momento através dele, agradecendo a Deus por tudo o que somos, temos, o que fomos, o que seremos também. Nós vamos agradecendo todas as experiências que são dadas a nós para o nosso crescimento. Nós vamos agradecendo a nossa vida, todos os momentos, todos aqueles que nos circundam, que estão conosco, partilhando de suas experiências, do seu dia a dia,
Isso inclui também os nossos animais. Eles estão tendo experiências conosco e nós com eles, todos tendo aprendizados que vão se somando nas nossas vidas e vão nos fazendo crescer. Nós agradecemos então tudo. Nós agradecemos ao Pai e nós dizemos a Ele: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, da preleção de hoje, fala sobre a influência dos espíritos. E às vezes a gente se pergunta, né? Mas somos mesmo influenciados pelos espíritos? Quando isso acontece? Acontece o tempo todo? Acontece de vez em quando? Como é que isso acontece? Né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E no Livro dos Espíritos, né, nós temos uma pergunta. Allan Kardec formulou uma pergunta aos espíritos e era justamente sobre isso. É a pergunta 459 dos Livros dos Espíritos e pergunta assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí a resposta que a espiritualidade passou para Kardec: a esse respeito, sua influência é maior do que credes. Olha só, a gente tem a impressão, a gente tem os nossos achômetros, a gente tem aquela sensação de que sim, isso existe, e eles confirmam, né? É muito maior do que você pensa, do que a gente pensa, né? Então, e vamos pensando, como é que será que isso acontece, né? Vamos pensar em termos de sensações, de percepções que todo mundo tem, todos nós temos, né? Por exemplo, uma coisa que fica fácil, olha o gatinho aqui atrás, o gatinho passando, é o Shoyu, o meu gato, né? Bom, vamos pensar assim, quando a gente entra num lugar, a gente nem estava lá, de repente a gente vai e entra num lugar em que houve uma discussão, houve uma briga, aconteceu alguma coisa que realmente não foi legal, né? Você nem conversou com ninguém ainda quando você entrou. Nem olhou direito para a cara de ninguém. Ninguém nem falou com a gente ainda. Você só entrou. Mas aconteceu uma discussão, aconteceu uma briga, né? Ali nesse local. Dá para sentir, às vezes com as pessoas encarnadas ali dentro, ou não, que aquele ambiente está pesado, né? Quem nunca passou por isso? De repente você está num lugar, está indo para outro lugar e sente que aquele lugar está pesado, está estranho. Você meio que sente mal, meio que passa mal, né? E também tem outros casos, outras experiências, né? Quem nunca ouviu falar de mal olhado ou de olho gordo, né? Dá aquela impressão de que não sei o que está acontecendo, não estou vendo nada, mas estou sentindo alguma coisa que está ruim. Eu estou sentindo algo que não está me fazendo bem, né? Então, essa sensação do ambiente estar pesado, do mal olhado, daquela coisa que impacta a gente mal, de forma ruim, né? Isso todo mundo já sentiu em algum momento na vida, né? Da mesma forma, o contrário também é verdade. Quando a gente entra num lugar de oração, independente de que religião seja, ou às vezes não é nem religião em si, mas as pessoas fazem questão de vibrar de uma forma positiva, de uma forma... Olha agora o cachorro, a gente tá aqui cheio de cachorros e gatinhos enquanto tá fazendo essa preleção, né? Bom, e a gente entra num lugar tranquilo, um lugar de oração, um lugar de paz, em que as pessoas elas estão vibrando na mesma sintonia, elas estão buscando as mesmas coisas, elas estão naquele mesmo padrão de pensamento, de sentimento, buscando algo acima, buscando tranquilidade, buscando paz ou buscando fé. A gente entra nesse lugar, também sente a mesma coisa, sente paz, sente tranquilidade, né? Então, o que a gente percebe com relação a isso? Que pensamentos, que sentimentos, quando são emitidos, né, eles têm força. E isso se chama vibração. Quando a gente faz vibração, então a gente fala, né, vamos fazer vibração. O que a gente está fazendo?
emitindo bons sentimentos, emitindo bons pensamentos, direcionados para algum local ou alguma pessoa, não é? Alguma situação. E isso tem força. Então, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente aspira, forma um campo ao nosso redor, ao nosso entorno, e aí, no caso, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, onde a gente estiver, e tem uma força de influenciar outros. Ou seja, isso significa que todas as pessoas, todos os grupos, eles têm essa mesma capacidade, né? De influenciar aquele ambiente, de influenciar as pessoas próximas. E aí a gente pensa assim, bom, se as pessoas, isso tudo estamos falando de encarnado, né? Quando a gente entra num local em que todo mundo vibra na mesma sintonia. Ah, entramos num lugar em que as pessoas brigaram, né? E a gente está falando tudo de pessoas com corpo, pessoas encarnadas. Mas as pessoas desencarnadas, que são os espíritos, né? Existem e estão em toda parte. E eles também pensam, e eles também vibram, eles também sentem, não é? Então, você não está enxergando com os olhos do corpo, mas eles estão por aí, né? E eles também influenciam, eles também emitem vibrações e a gente também sente essa vibração que eles emitem, certo? Então, significa o quê? Não só nós encarnados com o corpo, né? Vivos na carne, na terra, influenciamos as pessoas ao nosso redor, nós emitimos boas energias, como também más energias, dependendo de como a gente estiver. Eles também, eles só não têm corpo, mas continuam emitindo as mesmas energias, as mesmas vibrações, e estão em todos os lugares, né? Dito isso, significa que todos emitimos vibrações. Emitimos sentimentos, emitimos pensamentos, emitimos energias. Todos, encarnados e desencarnados, né? E existe uma outra questão também. Tudo e todos estão em relação, certo? Se todos emitem essas vibrações, essas energias, e todos se relacionam. Essas energias se relacionam uma com a outra, né? Então, acontece que depende muito da conexão que nós estabelecemos, não é? Então, se eu me conecto, se eu me uno a uma pessoa, encarnado ou desencarnado, pode ser espírito, pode ser um ente encarnado, que tem as mesmas aspirações que eu, que tenha os sentimentos muito próximos, os pensamentos muito próximos, não é? Nós estabelecemos aí um elo, estabelecemos aí uma conexão, e isso é verdade, né? Essa conexão se chama sintonia. Não é verdade que dentro de um centro espírita, as pessoas que adentram aquele centro, pode ser também qualquer igreja, enfim, qualquer local de oração, eles se agrupam, são pessoas que se agrupam, por quê? Porque eles buscam as mesmas coisas, que eles têm as mesmas aspirações. Eles pensam de uma forma muito parecida e querem as mesmas coisas. E eles acabam se unindo, acabam se encontrando de alguma forma em algum local, estabelecendo uma sintonia. Esta conexão é que faz um grupo se unir, né? Então, um grupo que quer se unir, mas pensando de uma forma negativa, um se une ao outro e fala assim, a gente pensa de forma parecida, né? Parece que existe uma conexão ali. E este grupo vai se unindo, vai estabelecendo aquela conexão, vai estabelecendo uma sintonia, né? E aquilo, inclusive, vai aumentando. Vamos pensar assim, numa rave, né? Essas pessoas, elas se encontram buscando as mesmas sensações, buscando as mesmas emoções, com as mesmas aspirações, né? Quando você entra num local de oração, as pessoas buscam as mesmas coisas também. O que elas buscam? Paz de espírito, né? Uma conexão maior com o alto, um afago no coração. Às vezes a gente precisa ser acalentado, ser acolhido, tem essa necessidade e busca isso. Então as pessoas, elas vão se unindo conforme as suas aspirações, não é verdade? Ou seja, isso quer dizer também que a gente sempre vai estar em sintonia de acordo com o que temos dentro de nós, com o que queremos, com o que aspiramos, não é? No corpo ou fora dele.
Então não é só uma questão de grupos encarnados, grupos de pessoas com corpo na carne. Porque os desencarnados existe esse mesmo princípio para todos, os desencarnados também. Eles continuam pensando, continuam sentindo e continuam estabelecendo essas mesmas ligações, conforme a sintonia, não é? Então vamos pensar assim, influência dos espíritos. Nós queremos ser bem influenciados ou mal influenciados? Essa é a questão, não é? Se nós queremos ser bem influenciados, uma influência positiva nas nossas vidas, o que a gente tem que buscar então? Né? A gente tem que buscar bons pensamentos. Eu quero ter uma influência positiva? Eu tenho que buscar primeiro, para formar este elo, bons pensamentos, bons sentimentos, buscar as melhores atitudes, as mais nobres, as mais saudáveis. Se eu quero ser uma pessoa saudável, eu busco. Né? Busco atitudes e atividades saudáveis, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Não adianta querer alguma coisa e não fazer nada a esse respeito nessa direção. Não é? Então, eu quero ser bem influenciado, eu tenho que fazer a minha parte, buscar esta sensação, este sentimento, isso tudo, esses princípios dentro de mim, dentro de nós, para que a gente possa formar no nosso entorno essas energias positivas. E ao mesmo tempo em que, quando estamos buscando isso, desenvolvendo isso, essas atitudes e sentimentos positivos, nós somos melhores influenciados por aqueles que estabelecem essa sintonia conosco. Então nós aprendemos e somos influenciados pelos mesmos princípios, não é? E ao mesmo tempo somos também influenciadores. Claro, né? Porque nós atraímos pessoas no mesmo sentido e também influenciamos os outros com essas boas atitudes, com esses bons sentimentos, não é? Um está sempre influenciando o outro. Então, para quem faz evangelho no lar e para quem não faz, não é? A importância do evangelho no lar. O evangelho no lar é um momento em que estabelecemos periodicamente, uma vez por semana, no mesmo horário, para que possamos estudar, ler um trecho do Evangelho, geralmente, né, que a gente faz o Evangelho segundo o Espiritismo, mas quando a gente fala Evangelho, são os ensinamentos do Jesus. Se a gente pega um ensinamento de Jesus e resolve estudar aquela parte, né, e colocar para nós, colocar no nosso entendimento, a nossa vivência com relação àquilo, o que podemos modificar em nós, no nosso dia a dia, nas nossas emoções, né? Nós estabelecemos aí, como se fosse uma conexão com um plano maior, com os nossos anjos da guarda, com Jesus, com Deus. Lógico, né? Nós estamos buscando o melhor, nós estamos buscando o nosso aprendizado, a nossa sintonia melhor com o plano maior, não é? Nós estamos querendo crescer, certo? E aí, é o que se diz na espiritualidade. Quando fazemos esse evangelho no lar, é como se do plano espiritual, olhando para o nosso lar, é como se acendesse uma luzinha. Esse acender uma luzinha também atrai outros espíritos que buscam a mesma sintonia, que buscam também crescer, que buscam sanar suas dores, que buscam aprender, que buscam ser acolhidos, não é? Então, ao mesmo tempo que estamos sendo influenciados pelo plano maior, falou assim, não, vamos dar uma ajudinha lá para ver se eles, né, se eles entendem melhor essa passagem do Evangelho, ao mesmo tempo também, não só nós estamos aprendendo, mas outros espíritos percebem essa luz e estão ali para aprender também. Olha que legal. A gente é influenciado como a gente também é influenciador, não é? Positivamente, isso é muito bom. Lógico que podemos influenciar negativamente conforme as nossas aspirações. E se a gente quer ser bem influenciado, tem que fazer o melhor. Não é verdade? Muito bem. E aí a gente para pensar, mas e os nossos pets? E os animais que convivem conosco? Como é que isso acontece? Isso acontece com eles também? Né? Será que eles estão influenciados pelas essas mesmas energias, essas mesmas vibrações? Claro que são. Porque eles são também seres criados por Deus, né? Eles também têm vida, não é? Eles também têm aí a alma deles, e eles são mais sensíveis ainda a essas influências do que nós. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que
Eles percebem um ambiente pesado e um ambiente leve, sim, muitas vezes melhor até do que nós, né? Tão bem quanto nós, melhor dizendo, tá certo? E eles sofrem, então, quando o ambiente está pesado, quando a gente briga em casa, claro que eles sentem. Ficam mais agitados, ficam mais sensíveis, às vezes até chegam a adoecer, não é? Às vezes isso acontece sim. Por quê? Porque eles também sentem, eles também são sensíveis, eles também levam o impacto dessas coisas, tanto quanto nós, tá certo? Então, isso quer dizer também que o ambiente positivo também os influencia. Né? Então, todo mundo ganha, todos ganhamos, quando buscamos as melhores influências para nós. E o que seria buscar melhor influência para nós? Bom, no lazer, por exemplo, né? Lógico que vai fazer diferença tudo o que nós buscamos, o que nos enche os olhos, o que nos enche o coração, o que nos enche os pensamentos, o que nos impacta. Lógico que faz diferença. Por quê? Porque se nos impactou, aquela vibração ressoa ali, não é? Então, o que nós buscamos no lazer, o que nós buscamos assistir na televisão, o que nós buscamos na internet, o que nós buscamos nas conversas com os outros, nas relações com os outros, isso daí é o que faz esse entorno energético, não é? E que com certeza também influencia os nossos animais, os nossos pets, tá certo? Bom, então a preleção é sobre isso, né? A influência espiritual, que possamos, agora que sabemos, ter também a responsabilidade de, se queremos, né? Queremos ser bem influenciados, que possamos buscar as melhores influências também para nós, né? Leituras saudáveis, leituras mais edificantes, aquilo que possa nutrir bem o nosso cérebro, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, né? E de quebra, vamos ganhar também e passar também um ambiente melhor para os nossos queridos filhotes de 4 patas ou de penas, enfim, né? O que os pets que tivermos aí, que forem os nossos tutelados, tá certo? Então nós agradecemos a esse momento, né, de conexão com o alto, nós agradecemos esse momento de estudo conjunto e vamos fazendo as nossas vibrações, que é emitir pensamentos e sentimentos bons, tá? Vamos então, fechando os nossos olhos para quem quiser, agradecendo ao Pai por estarmos todos juntos, buscando o melhor para nós. Nós agradecemos e vamos vibrando com todo o nosso coração, por todo o nosso planeta, que nos acolhe, nos dá a oportunidade da experiência, do aprendizado, que possamos vibrar pela fauna, pela flora, que possamos vibrar pelas águas, pelo ar, pela terra. Vibremos por todos os animais, por todos os seres vivos, que possamos vibrar por todo o plano espiritual desse nosso planeta, que todos nós possamos ter, através das nossas experiências, uma luz acendendo dentro de nós, com muita esperança, para que alcancemos a paz de espírito que tanto almejamos. Que nós possamos encher os nossos corações cada vez mais de amor. E que possamos também demonstrar e utilizar esse amor nas nossas vidas, com aqueles que nos circundam, com aqueles que caminham conosco. E assim possamos caminhar todos rumo ao Pai. Vibremos então também pelo CEF, que nós agradecemos tanto por fazermos parte, por podermos estar juntos. Nós vibramos por todos os nossos lares, por todos os que habitam esses lares, nossos amigos, nossos desafetos também, que eles possam nos perdoar, que possamos perdoá-los.
Vibremos pelos familiares, encarnados, desencarnados. Que possamos receber Jesus dentro dos nossos lares. Sentir a sua luz, a sua paz, a sua plenitude. E pedimos também por nós que o nosso coração esteja aberto para receber essa influência, essa paz, essa luz, e assim possamos sim dar os nossos passos rumo a Deus, passos confiantes, com muita fé. Que assim seja, graças a Deus. Lembrando também, né? O CEF tem aí os seus trabalhos todos os fins de semana, todos os sábados, né? Os trabalhos com os nossos animais, a assistência espiritual, tá certo? Mas dos fins de ano nós temos aí um pequeno recesso, tá? Então tem dias que a gente não vai ter atividades. Então é um recadinho que nós vamos passar aqui para todos, tá? As atividades presenciais não vão acontecer na assistência espiritual, né? Nas segundas-feiras, no dia 27 de dezembro e no dia 3 de janeiro. Nas sextas-feiras, não teremos no dia 24 de dezembro e 31 de dezembro. E a assistência dos animais, que é a nossa, né? Não vai acontecer dia 26 de dezembro e 2 de janeiro, tá? Acompanhando aí esse processo de férias, né? De festividades, tá certo? Nós não teremos essa assistência nesses dias, assistência presencial, tá bem? Então, vamos de novo, né? No dia 26 de dezembro, sábado, aliás, domingo, né? Dia 26 de dezembro, domingo, e dia 2 de janeiro, também domingo, não vai acontecer a assistência espiritual aos animais presencial, tá bem? Então, que possamos ter uma boa semana.